Então, pessoal, para a gente entender como que os químicos dão nome às substâncias químicas, né? Primeiro nós temos que entender a seguinte situação. Aqui no nono ano nós vamos estudar as chamadas substâncias inorgânicas, né? Que estão presentes aí no ao nosso redor e que são muito comuns, como por exemplo a água, o gás carbônico, os sais, como o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, enfim. Aqui nós estudaremos as chamadas substâncias inorgânicas. Já lá no ensino médio, quando vocês estiverem no terceiro ano do ensino médio, vocês provavelmente estudarão as chamadas substâncias orgânicas, que são substâncias presentes nos seres vivos que têm funções biológicas e que geralmente têm em sua composição o carbono, tá bom? Então, as substâncias inorgânicas, elas são um grupo de substâncias que são classificadas em 4 grupos, que são as funções químicas inorgânicas, são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Para cada grupo dessas substâncias, existem regras específicas de nomenclatura, tá bom? Do mesmo jeito que lá na química orgânica, né, nas substâncias orgânicas, também vão existir funções químicas orgânicas que cada uma vai ter uma regra de nomenclatura, ok? Então, primeiro que nós temos que saber, portanto, é que nós vamos aprender aqui a dar nome às substâncias inorgânicas. No final da unidade 3 do livro de vocês, ele traz aqui, né, como se fossem regras de nomenclatura para substâncias químicas. Essas regras que apresentam, que estão presentes aqui na unidade 3, são para os chamados sais, tá bom? Então, é da função química inorgânica sal, né? São os sais. Esses sais geralmente são formados a partir de ligações iônicas, onde vai existir um cátion e um ânion, certo? Esse ânion não necessariamente vai ser um átomo, ele pode ser um composto de átomos. Então, por exemplo, nós temos aqui os chamados ânions monovalentes, que a maioria são formados por um único átomo, como é o caso do fluoreto. Então, fluoreto é o F-, então ele é um ânion que é formado apenas por um átomo. Já, por exemplo, quando você olha para os ânions trivalentes, que tem carga 3-, nós podemos ver que ele é um conjunto de átomos. Então, o PO4, então, esse radical aqui, PO4, é que é o ânion. Não é o P, não é o O, é o PO4 que é o ânion, tá bom? Então, entendam que os ânions e os cátions não obrigatoriamente serão formados por um único átomo. Pode ser formado por um conjunto de átomos, que a gente chama de radical, tá bom? Então, observe que isso acontece. Como nós vimos, na ligação iônica, nós representamos sempre o cátion na frente do ânion, tá bom? Então, a gente representa sempre o cátion na frente do ânion. Só que na hora da gente dar nome a essa substância, quem vem primeiro é o nome do ânion e não do cátion, tá bom? Então, na hora de montar o composto iônico, o cátion vem na frente do ânion. Na hora da gente dar nome a ele, vem primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion. Entendam isso, tá bom? Então, por exemplo, o NaCl. Nós temos aqui o Na, vamos procurar aqui o Na. Tá aqui o Na, ó. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Então, tá aqui, ó, o Na. O Na tá aqui. O nome do cátion é sódio, tá bom? O nome do cátion é o nome do próprio átomo, que é o sódio. Já o Cl, NaCl, né? O ânion é o Cl, né? Que ele é chamado ó, de cloreto. Lembra, primeiro vem um cátion, depois vem um ânion, né? NaCl. Na hora de dar nome, primeiro vem o nome do ânion. Então, vai ficar cloreto. Aí você coloca o di sódio. Por isso que o nome é cloreto
de sódio. Essa é a regra para a gente dar nome aos sais. Por exemplo, um composto formado entre alumínio e oxigênio, né? Então, AlO seria assim, né? Primeira coisa, pega aqui o cátion, que vem primeiro, Al, desculpa aí a letra, tá? Depois o ânion, que é o O. Coloca a valência dele, tá vendo aqui que o alumínio é 3+, né? Então, vou colocar aqui, ó, 3+, certo? E do oxigênio é O, né? 2-, 2-. Foi o que eu disse para vocês. A valência do cátion vira o índice do ânion. Então, esse 3 vem para cá para baixo, certo? Vem para cá para baixo. Então, tá aqui, ó. A valência do cátion vira o índice do ânion. A valência do ânion vira, ó, o índice do cátion. Então, eu pego esse 2 e trago para cá. Então, a substância vai ser formada, vai ser Al2O3, né? Então, tá aqui. Essa é a fórmula de um composto formado entre alumínio e oxigênio. Como é que eu vou dar nome, tia? Primeiro vem o nome do ânion. Então, o O, né, o oxigênio, tá aqui, ó. Então, é óxido de, aí bota o de alumínio. Tá vendo? Óxido de alumínio. Então, o nome disso daqui é óxido de alumínio. Então, você pode brincar aí de todas as formas possíveis que você quiser. Por exemplo, sei lá. Vamos fazer entre o magnésio e o ânion chamado de fosfato, né? O ânion chamado de fosfato. O magnésio tá aqui, ó. O magnésio é Mg. O Mg você coloca aqui, ó. Meu Deus. G. E o fosfato, tá aqui o fosfato, é o PO4. Nesse caso, como é um radical, você tem que colocar ele entre parênteses, tá bom? É obrigado você colocar entre parênteses. Então, vou colocar aqui PO4, tá bom? Coloquei entre parênteses. Beleza, tia. Qual é a carga do PO4? 3-. Vou colocar aqui a carga. 3-. Já do magnésio é aqui, ó, 2+. Magnésio, 2+. Então, eu coloco aqui 2+. Faz a mesma regrinha. Puxa esse daqui para cá, puxa esse daqui para cá. No final, a molécula vai ficar Mg. Ó, eu puxei esse daqui para cá, vai ficar Mg3. Aí vai, coloca entre parênteses, PO4, fecho parênteses, que é um 4, tá, gente? Esse que estava aqui em cima veio para cá para baixo. 2. Essa daqui é a fórmula entre o Mg e o PO4, tá? Mg3PO4. Tá, tia, como é o nome desse Mg3PO4? Aí você vem, o nome do ânion é fosfato, então fica fosfato de magnésio. Fosfato de magnésio. Você pode fazer aí quantos exemplos você quiser. A regra é muito simples. Monta a molécula, depois de montada a molécula, né? Você fizer esse puxa para cá, depois que você montou a molécula, você pega o nome do ânion, traz ele para o começo, coloca o di, coloca o nome do cátion. Então, fosfato de magnésio. Ligação entre o cálcio e o cloro. Vai ficar cloreto de cálcio. Ligação entre o potássio e o sulfato, né? Tá aqui, ó, sulfato, SO4 2-. Então, vai ficar sulfato de potássio. E assim por diante. É muito simples a regra de nomenclatura de sais, né? Que são feitos através de
ligações iônicas. Aqui ele traz um texto no livro de vocês explicando essas mesmas regras que eu acabei de falar, de uma forma mais detalhada, mais para mim, né, um pouco mais difícil, tá bom? Mas é a mesma coisa que eu acabei de explicar para vocês. Essa regrinha aqui do puxa para cá, eu já ensinei para vocês também, tá? Então, vocês podem tentar ir responder o jogo rápido da página 311, tá? No finzinho do livro de vocês, ele traz uma definição do que são eletrólitos. Eletrólitos são substâncias que vão gerar íons, que são, na verdade, ou compostos por íons, como é o caso dos sais, né, dos compostos iônicos, ou que em solução, né, dissolvidos em água ou em outro líquido, eles liberam íons, certo? Esses são chamados eletrólitos. Esses eletrólitos, quando estão em solução, eles são capazes de conduzir corrente elétrica, porque são formados íons. Íons têm cargas elétricas e a corrente elétrica nada mais é do que um movimento de cargas elétricas. Então, se eu tenho cargas elétricas, se eu colocar um eletrólito, por exemplo, em uma solução, aquela solução vai se tornar condutora de eletricidade, porque lá existem íons, né, cargas elétricas. Essa é a definição de eletrólitos, tá bom? Então tá aqui, ó, toda substância que apresenta a propriedade de liberar íons é chamada de eletrólitas. Eletrólitos. São considerados eletrólitos as substâncias em solução quando sofrem ionização, que é a formação de íons, tá bom? É só isso. Pois bem, gente. Assim, nós finalizamos a unidade 3 do livro de vocês. Vocês vão responder a atividade aí, as atividades da unidade 3 em casa. Para quem estiver em casa, você pode mandar pelo WhatsApp ou esperar até a nossa próxima aula presencial para me entregar, ok? Cheiro no olho.